versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Vamos colocar de pé, referente à palavra, somente menção da palavra, né? Dessa base bíblica. Vamos fazer o nosso 122, versículo 1. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos tomar assento em nome de Jesus. É uma das frases do rei Davi, né? Do rei Davi, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos então começar nessa quarta um ensino sobre cerimonial. Seria importante que todos os irmãos, né, pudessem estar juntamente conosco, né, para o aprendizado da importância, irmãos, do administrador do culto. Né? Então, liturgia, quem é o responsável pela liturgia é o dirigente do culto. O dirigente do culto, ele é mais importante que tudo, né? Mais importante na organização do culto, que eu digo, né? Ele é mais importante na organização. Se o dirigente falhar, poderá o culto dar todo errado, tá? Se ele não entregar a igreja no tempo certo, se ele não entregar a igreja avivada, né? Já teve casos, você já viu em campanhas que o dirigente entrega, parece que a igreja é morta para o pregador. Aí o pregador tem que começar, né, a começar com os gravetos, começar a animar a igreja até que a igreja pega fogo, né? Então, quanto é importante o administrador do culto, que é o dirigente, tá? Que é o responsável pela liturgia, né? Então diz assim: o culto, introdução, tá? Os irmãos têm a página 5, tá? A página 5. Vamos iniciar direto aqui. Tá, vamos primeiro na página 2, irmãos, tá? Página 2 fala sobre a importância do culto, tá? A importância do culto, a unidade número 1, né? Que provavelmente é a que nós vamos estudar hoje. A importância do culto, os perigos do culto formalista, o culto formal demais, né? Aquela liturgia amarrada do culto, também ela vai estragar o culto, tá? O tempo de duração dos cultos, isso é importante. Tempo de duração dos cultos e principais elementos. A introdução: o culto é a manifestação espontânea de adoração do homem para com o seu Deus. É a busca espiritual com o objetivo de saciar a alma faminta e sedenta do amor divino. A etimologia da palavra vem do latim adoração ou homenagem à divindade, em qualquer das suas formas, em qualquer religião. Amém, irmãos? Então, quando nós dizemos assim, nós vamos fazer um culto, né? O culto ele não é para nós, irmãos. Na realidade, nós usamos as terminologias erradas: culto da mocidade, culto de ações de graça, algumas terminologias, né? Culto do ciclo de oração, né? Na realidade, o culto ele é para Deus, né? O culto ele é para Deus. O culto ele é porque nós não somos divindade. O culto ele é para uma divindade. Tanto nós aqui como o pessoal lá dos cultos afro, eles fazem os cultos para os
deuses dele, né? Aonde estiver. Mas o culto ele é voltado para deuses, tá? O culto, né? Então a gente usa essa tecnologia, mas os irmãos têm que ter em mente que não, é para Deus. Eu estou fazendo o culto para Deus. Eu vim prestar um culto para Deus. Quando nós nos reunimos, né, nós saímos de casa. Quando saímos de casa, que nós queremos ter um encontro com Deus, né? Por que nós viemos à igreja? Para encontrar a Deus, né? A gente comenta, né? Não, a igreja não vai brincar, não, nós viemos encontrar Deus. Como diz aqui, ó, nós viemos saciar a nossa alma, faminta, sedenta do amor de Deus. Nós queremos ter um encontro com Deus, nós temos vontade, nós queremos se alegrar na presença de Deus, tá? Então essa é a finalidade do culto, amém? Amém. Liturgia. Dieguinho, senta lá. Fica sentado do lado da mãe lá, da prima lá. Não caminhe. A liturgia, vamos aprender, já vamos começar a aprender desde hoje é o culto. A liturgia vem do grego, o culto público oficial instituído por uma igreja. Tá? A importância do culto promove gozo e alegria, como foi lido na palavra base de Deus, Salmo 122, diz, ó, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não é assim, hoje eu tenho que ir lá, hoje tem culto, podia fazer tanta coisa, né? Então, já perdeu a tua bênção. Se tu colocar Deus em segundo plano, ou tu vem só por uma formalidade, eu vou no culto hoje porque eu estou escalado, ou vou no culto hoje porque eu sou obreiro, senão nem ia no culto. Então, está perdendo o tempo, tá? O culto ele tem que promover nós alegria. Não vou dizer, irmãos, que a gente vem sempre alegre para o culto, né? Se ninguém vem, tem um dia que você vai estar cansado, tem um dia que você vai estar triste, tem um dia que você vai estar ferido, dolorido, mas ao chegar aqui no culto, né, quando chegar na presença de Deus, Deus tem um bálsamo, né? Deus vai derramar o bálsamo sobre a tua vida, aleluia, e você vai voltar daqui renovado. Você chegou cansado e diz, meu Deus, parece que recuperei as forças de novo. Recuperei as forças novamente. Irmãos, o culto promove o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Promove o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Efésios 4,15. Quem é bom de Bíblia aí? Pode achar. Quer achar primeiro do pastor? Efésios 4,15. Efésios 4. Se levanta e pode ler. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amém. Então, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos. A Bíblia nos dá crescimento, irmãos. A palavra dá crescimento para nós, né? A única maneira que nós crescemos é lendo a palavra. Ninguém vai crescer se tu não ler a palavra, né? Não está usando, eu estou usando. Estou usando a minha Bíblia em espanhol. Estou com a Bíblia em espanhol. Estou lendo capítulo por capítulo, livro por livro. Então, cada vez eu começo o livro, aí quando eu termino o livro, eu vou lá e coloco dia tal, terminei o livro. Então, planejamento, irmão, de estudar a palavra. É importante nós lermos, tá? Se porventura, até eu tenho um em branco aqui, ó. De repente dá para tirar uns xerox, fazer um xerox e repassar para alguns irmãos que queiram ler, né? Pode fazer isso aí. Já passou a ler. Deixa uma noção para ti. E a gente, né? Eu leio, mas eu
versículo 15. Quem não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia aí? Não tem Bíblia. Como é que é o nome dela? A Amanda não tem que saber. Lê, bem. Queria que dê uma Bíblia para a Amanda. Vamos dar uma Bíblia aqui. Tá? 2,15, né? 2 Timóteo 2,15. O culto habilita o homem ao desenvolvimento das tarefas na obra de Deus. Pode ler. Quem achou? Procura apresentar-te a Deus aprovado por obreiro que não tente se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos. Né? Então, procura apresentar-te como obreiro aprovado. O que é isso? É que se você for chamado para trazer uma palavra, para trazer uma saudação, para trazer uma palavra, ou fazer uma pregação, você manejar bem essa palavra aqui, ó. Né? Você tem que manejar. Não chegar lá, começar a contar historinha, né? Começar a contar história. Claro, o testemunho ele é bom, mas nós temos que ter base bíblica, né, irmão? O testemunho é para acrescentar ou edificar a nossa fé, né? A fé dos irmãos, né? A gente vai lá e dá um testemunho para os irmãos crerem, né? Olha, aconteceu com o pastor, aconteceu com a irmã Silvana, pode acontecer comigo também, né? Então, o testemunho só edifica a fé, mas o que promove o crescimento da nossa vida é a palavra, tá? Coloca esse aqui, Hebreus 12, 14. Concede oportunidade para um viver planejado e santificado. Irmãos, santificado, sem santificação. Lê? Pode ler. Segue a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos, mas procura a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Tá? Isso tudo é do culto, né, irmão? O culto é para santificar, ensino da palavra para que o povo possa se santificar. Amém? Santificação. Coloca o homem em condições de prosseguir em comunhão, observando a doutrina e dedicando-se à oração. Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina, irmãos? Aí é uma grande confusão. Muitas vezes se cria, né, irmãos? Doutrina não é doutrina, é o ensino da palavra, irmãos. Tá? Nós, se você da Ebenezer, se for perguntado, você vai ter que saber, né? Se for perguntado, você não vai falar, não. Doutrina é o ensinamento da palavra de Deus, tá? Não tem nada a ver com costume, com roupa, com coisas que você venha fazer. Não, doutrina é a palavra de Deus. A verdadeira doutrina está aqui, ó. Tá? Se está na palavra, também faça, né? Se não está, né? Se não está, convenção. Bom, claro que tem os bons costumes. Mas os bons costumes preservam a igreja. É uma coisa. Mas quando se falou em doutrina, não. A pessoa fala, não, a tua igreja tem doutrina. Sim, nós temos a palavra de Deus. Nós estudamos sobre a palavra. A luz está. Então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Jesus é a luz. Se nós andarmos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Eu não posso gostar mais do Iago, vamos dizer, e gostar menos do Sebastião. Nós temos que ter comunhão, né? Se bem que a palavra diz que às vezes nós temos que suportar, não. Nem que nós temos que suportar, irmão, né? Mas você, como cristão, você não pode dizer assim: eu não gosto do fulano, né? Eu não gosto. Hoje o pastor vai pregar. Hoje um exemplo. Nunca pregou aqui, mas vou só usar o exemplo. A Liliane vai pregar de todo culto lá. Acabou o que é. Entendeu? Só para um exemplo. Dizer assim: acabou o que é. Eu sei mais do que é. Não, né? Nós temos que ter comunhão. O que é comunhão? Pode deixa. Ele é pentecostal, vai ser toda mesmo. Né? Temos que ter comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Os perigos, agora entrei no notário, os perigos do culto formalista. Culto formal. Sabe aquele culto amarrado demais, né? Aquele culto amarrado demais. As igrejas pentecostais possuem uma maneira própria de cultuar, adorar e louvar o Senhor. Muitas igrejas têm copiado a liturgia aplicada nas igrejas pentecostais. Porém, nesses últimos anos, os pentecostais têm declinado um pouco dessa linha litúrgica. E já é notório que várias igrejas pentecostais estão imitando outras denominações tidas como sendo evangélicas. Tá? Então, os pentecostais, qual é a diferença, irmãos? Os pentecostais, né? Tem os neopentecostais, né? E tem os tradicionalistas. Tá? Então, tudo, cada um faz parte do ministério, mas todos eles, né, falam da palavra de Deus. Os pentecostais, aqueles que acreditam nos dons e nas evidências do Espírito Santo, tá? Mas os neopentecostais também creem e também, né, fazem uso, falar em línguas, adorar a Deus, profetizar, fazem parte. Mas tem a linha dos tradicional, muitas vezes, exemplo lá, vamos dizer um exemplo, né? Não, nós não cremos nos dons espirituais. Isso foi só para a época de Jesus. Vamos dar o exemplo do Testemunho de Jeová, temos a nossa irmã Batista tradicional, né? Entendeu? Ela crê só não crê nos dons espirituais. Então, não entra nessa categoria dos pentecostais. Amém? Amém. Não crê nos pentecostais. Então, pentecostais é aqueles que creem nos dons e nas evidências do Espírito Santo. Né? Mesmo que hoje está havendo uma mistura aí. Tá? Viu como o próprio o mestre aqui, né? Aqui é o professor Jonas, ele foi o formador dessa apostila aqui, creio que hoje já mudou muito. Na época que nós fizemos o curso, imagina, foi lá em 2011 ou 12, né? Por aí, hoje já temos 2026, que já mudou de lá para cá, meu Deus do céu. Tá? Então, continuando, muitas religiões têm se arrastado ao longo do século, mergulhado no cerimonialismo e rituais. Parece que consideram como essencial a vida devocional, o ritual eclesiástico e a observação metódica dessa solenidade. Como se Deus não aceitasse mudança e espontaneidade da alma e do espírito. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade. O salmista convida-nos a adorarmos a Deus. Salmo 95, versículo 6, se alguém tiver, pode ler. Então, não é aquela coisa assim amarrada, né? Às vezes nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, né, irmão?
Eu sempre digo, o Espírito Santo tem liberdade na nossa vida. Deus pode tomar alguém, às vezes durante o culto, tomar alguém, e tu ser obrigado a interromper a tua direção ali, né? E ver, Deus vai te dar o discernimento se aquilo é de Deus ou não, e ver se realmente pode ser uma mensagem de Deus. Né? Então, são tudo adoração, se prostrar. O que é se prostrar? Isso é reverência. Se prostrar, se chutar. Boca não pode. Aquele pessoa que se prostra, fica deitado, literalmente deitado. Quem é que já assistiu a cerimônia de consagração do padre? O padre se deita no chão. Aqui, na frente ali, as ordenanças todas ali, né? Isso é uma simbologia de humilhação perante Deus. De submissão. E se humilhar. Meu Deus. Quando você é submisso, você está se humilhando perante a pessoa. Amém? E perante Deus. Se a gente muitas vezes se humilha perante homem, o que é se humilhar perante Deus? Nossa, nos olhar. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes você já fez oração lá no teu quarto? Assim, ó, não é ajoelhado. Você se joga no chão e começa a orar a Deus. Né? Eu não, claro, não precisa fazer aqui na frente da igreja para todo mundo ver, né? Mas sozinho, se você está sozinho, você pode, né? No teu quarto, na tua casa, fecha a porta, né? Fecha a porta da tua casa, deita no teu quarto, lá se deita no chão, me ajuda, clama a Deus, né? Quem é a palavra de Deus? Clama a mim. Quando nós clamamos, da fora do ó, né? Deus responde. Tá? Não podemos cultuar a Deus somente aparentando, sendo reverente e piedoso. Precisamos mostrar as frutos que vêm com o nosso trabalho e experiência cristã. Amém? Amém. Não podemos. Reverência. Né? Aquela pessoa que é reverente. Se o santo ali olha para o lado, né? Que há de santidade, né? Só ele, né? Aí quando chega uma pessoa, né? Chega uma pessoa já sai de lá. Se uma pessoa vem cumprimentar, se afasta, pede distância, né? Então, não. Deus quer que nós sejamos, né? Temos a nossa maneira de nos apresentarmos a Ele. Maneira leve, né? Às vezes até irreverente, né? E lá dá uma paz. Quantas vezes as irmãs se abraçam, ficam pulando ali. Isso é uma irreverência. Perante Deus, né? É uma irreverência, né? Entendeu? As irmãs se abraçam, ficam pulando ali na frente da igreja, né? Mas é a maneira que ela está se expressando, de sentir no culto, né? Amém? Nós não podemos escandalizar, né? Vamos escandalizar com a irmã. Isso não é. Mas tem igrejas, irmão. Vocês não se assombrem. Tem igrejas que o pastor tem até campainha, né? Começa a falar muito em língua e ordem no culto, entendeu? Então, essa aqui é a formal, a liturgia formal. Não, tem que ser tudo bonitinho, não pode ser, né? O irmão sapateia lá no fundo do culto e perturba a igreja. Não, mas nós somos pentecostal, tá? Isso não acontece no Rio Grande, deve ser em outros estados. Aqui não acontece isso. Aqui é um povo do fogo.
julgar. Que sensatez julgar que Deus observa tão cuidadosamente os detalhes do ritual, exigindo maior respeito na adoração, no domingo, e por outro lado, que ele se desinteressa da vida moral nos demais dias da semana. Tal formalismo é reprovado no Novo Testamento, que é o modelo no nosso dispor. Tá? Então, irmãos, a formalidade que você tem no domingo, né, perante Deus, durante a semana você não vai, né, não vai viver uma vida imoral, né, durante a semana, né, só no domingo, no horário do culto, né, e depois viver na gandaia, né. O crente, não é aquela coisa turrona, né, torrão, né, tipo sério, né. Não, às vezes a gente tem que conversar um pouco, aquela cara amarrada. Você não passa às vezes na rua assim, você não viu? Às vezes a gente vê assim, tem umas. Deus que me perdoe, não estou falando mal, né? Mas às vezes tem umas irmãzinhas ou irmãos que passam assim na rua, né? Aí você vê com a cara amarrada, né? Aí você diz, não, aquilo ali é crente. Passa que mandar nem oi, né? Passa assim, né? Até o carro, né? Dentro do carro, quase misericórdia, né? Ali é crente. Em muitos cultos, a reverência a Deus tem sido substituída pelo emocionalismo na adoração. Também, né? Temos que cuidar do emocionalismo. Caso há que membros tenham sido reverentes devido à total falta de respeito, o sussurro e os murmúrios durante o culto, igualmente são uma violação aos bons princípios, pois chega muitas vezes a perturbar os que estão assentados nas proximidades, impedindo-os de cultuarem com dedicação. E aí, né? Aquele papinho ali de lateral, né? O pregador está se rachando, pregando, tomando suador e dá uma risada, né? Ali dá vontade, passou do pregador parar o culto da barba, conta essa piada, para lá todo mundo rir junto, né? Pelo menos, né? Todos nós podemos rir juntos, né? Você aí nem tá, né? Então, falta de respeito, né? Você está, né? Se dá um recado, é um recado raro, né? Murmurando, mas também, ou então ficar olhando para o relógio, mas também não tem hora para terminar esse culto, né? Olha para o pregador, né? Mas não vai terminar esse culto de uma vez, né? É uma violação dos bons princípios, tá? E além de incomodar, nós, por isso que eu digo, o crente quando começa a passear dentro da igreja, ele está incomodando, ele está sendo usado para perturbar o culto, sabia? É uma perturbação, tá? Então, cuidar disso aí, pedir, né? Porque no mínimo alguém vai tirar a atenção do culto, da palavra, vai prestar atenção no que vai acontecer ali, né? Tá? Os profetas sempre procuram orientar o povo sobre os cultos formalistas. Muitos estão presos a lugares e tradições determinadas, maneiras estabelecidas por homens para se cultuar e adorar a Deus. A mulher samaritana teve dúvida sobre o lugar certo onde se deveria adorar a Deus. Eu creio que é lá em João 4, né? A mulher samaritana, né? Se não me engano. Tá? Então, irmãos, é isso aí. 4:10. Valeu, obrigado. Então, né? Os profetas procuram orientar o povo sobre os cultos formalistas. Tá? Olha aqui, ó. O culto pode ser prestado na caverna, no ar, nas montanhas, até mesmo no fundo dos mares. No entanto, o próprio Deus estabeleceu a igreja como lugar ideal para adoração, comunhão e crescimento espiritual.
A igreja, por sua vez, se reúne em templos ou nos lares para prestar o seu culto. Tá, irmãos? O culto a Deus, quando nós temos lá na casa da irmã Silvana, nós estamos prestando um culto a Deus lá. Naquele momento, ele deixou de ser a casa da irmã Silvana. Ele passa a ser um lugar, tá, de adoração ao Senhor. E os olhos de Deus estão voltados para aquele lugar ali. Tanto que a oração que foi feita, a palavra que foi pregada, Deus vela pela palavra, as orações, Deus pode cumprir os propósitos, né? De que foi feito. Então não importa. Se nós estivermos debaixo de uma árvore, ali é o nosso lugar de fazer culto a Deus. Né? Então, quando você estiver na rua, se você estiver na rua fazendo culto, não pensa, você pode andar de qualquer jeito, pode andar correndo ali, né? Não, ali, assim, ó, para, fica em reverência à palavra. Né? Digo isso até para as crianças, né? Porque às vezes a criança pensa, é o culto de rua, né? Corre para lá, corre para cá. Esqueceu que é o horário do culto, né? Não, ali você presta reverência, ali tu está cultuando a Deus. Não importa se você está na rua, né? Não importa onde estiver, é o culto a Deus. Na casa da emoção pode virar cambalhota, só fazer aquele caminho do céu, como é que é? Amarelinho, pular amarelinho. Importante, né? Que às vezes a gente tem que falar. Nas igrejas pentecostais não existe uma regra rígida para o tempo de duração de um culto, como acontece nas igrejas tradicionais, pelo fato de crermos na operação do Espírito Santo em nossos cultos. O tempo está sob a direção do Espírito Santo. Contudo, a Bíblia também nos ensina a termos ordem no culto. Por esta razão, segue-se algumas regras salutares. Amém? Amém. Então, claro, você lembra que antigamente dizia, o Espírito Santo, diz assim, os pastores, né? O pastor mais antigo diz assim, o Espírito Santo é o dono do culto. Amém? Glória a Deus, o Espírito Santo ele é o dono do culto. Mas o culto ele tem que ter ordem e decência. Né? Ele tem que ter ordem. Né? Tem que ter ordem também. Tem que ter um horário para. Se ele tem um horário, tudo que tem horário para começar, ele não tem que ter um horário para terminar. Você lá na sua firma, se o patrão dissesse hora, vocês pegam às 7 horas. Mas não tem hora para parar. Você vai ficar meio, opa, não, eu tenho que obedecer às minhas 8 horas de trabalho que ela me deu. Né? Ainda tem um intervalo, tem hora do almoço, né? Eu tenho tempo de descanso, tem uma série de medidas ali. Para Deus também é a mesma coisa. Para Deus também é a mesma coisa. Então tudo tem que ter hora. Aqui, ó, o culto nos lares, duração, irmãos. O culto no lar, ele é quase igual similar ao culto evangelístico. Ele é de 45 a 60 minutos. Aqui botou 60 minutos, máximo 60 minutos, uma hora, né? Uma hora. É de 45 a 60 minutos, tá? E não pode se estender ali isso aí. Não pode começar o culto e não ter hora para terminar. Então tem que ter uma, né, faz parte da liturgia do culto, tem que ter uma hora. Tá? Aí ele botou aqui, culto de jovens, oração, senhoras, doutrina, duração 90 minutos. 1h30. Nós mencionamos aqui 1 hora de culto, né? Quarta-feira eu falei, não, 1 hora de culto. Vamos pensar 7 para terminar as 8. Tá? Então, mas aqui foi convencionado por nós. Mas a média, por semana, às vezes é 1h30 também. Tá? Se você for para uma cidade maior, no Rio de Janeiro, irmão, a gente assiste os cultos pela internet, né?
Culto festivo, culto de campanha, né? Que nós temos aqui. Culto de ceia, irmãos, ele dura 120 minutos, 2 horas. É o nosso culto mais longo, né? Culto de campanha, às vezes quando vem alguém de fora, né? Aproveita. Ou culto de ceia, né? Também. É quase 2 horas cada ceia. A ceia toma um tempo do culto. Tá? Agora entrando nas leis aqui. Como mencionou dividir o tempo de um culto da seguinte maneira. Atenção, os dirigentes de culto. 50% do tempo para os hinos e saudações. E outros 50% para a mensagem. Tá, irmãos? E apelos e anúncios de trabalho. Então, olha que uma canção sozinha, por favor. Irmão, 50 minutos. 50%. Assim, ó. Oração, tá? Oração, louvores, apresentação, saudações e hinos especiais. Hino da harpa, pastor. Também tem os hinos da harpa, né? Entendeu? Então, estão incluídos, se for 1h30 culto, irmão, são 45 minutos. Você tem que olhar, está controlando o relógio lá. O dirigente do culto não é a igreja, é o dirigente do culto. Você fica despreocupado, né? Não precisa olhar para trás, né? Só deixa que o dirigente ele vai estar cuidando lá. Começou o culto. Então, nesses 45 minutos, saudações, tudo está incluído nesses 45 minutos aqui. Tá? Então o culto começou 6 horas. 6h45. Mais tardar 6h50 ela tem que estar na mensagem. Mas o ideal é 6h45. O quinto são 45 minutos. Né? Só se, né? Às vezes pode haver alguma coisa, às vezes tem uma sala, às vezes tem um visitante, às vezes um pastor, né? Aí tu dá um tempo. O pastor fala muito, né? Pastor dá 5 minutos para 10. Eu já conhecia o pastor, falava 20 minutos, né? Matava o culto, né? Matava o cuidado do pregador, irmão. Aí o cuidado do pregador ia pregar depois, o homem já tinha falado 20 minutos, o povo já estava cansado, tanto ouvido, né? Aí então, às vezes dá uma saudação para alguém, né? É que a pessoa vai se passar, mas vai ter que cortar alguma coisa. Vai ter que cortar um hino especial. Vai ter que cortar um hino, né? Culto de ceia mesmo é um hino da harpa. Não precisa cantar mais com o hino da harpa. Sabe por quê? Porque na hora da ceia nós vamos cantar no mínimo 2 hinos da harpa. Né? O 301 e o 39, né? Então já são 3 hinos da harpa. Praticamente. Então no dia da ceia, no máximo só um hino da harpa. Né? Deixa aí para os louvores especiais, né? Uma coisa, né? Entendeu? Amém. Glória a Deus. Tá? E os outros 50, né? O pregador, irmão, que ele vai ter 45 minutos, ele sabe que ele vai ter que fazer o apelo. Tá? Nos últimos 5 ou 10 minutos vai ter que fazer o apelo para orar pela mensagem que ele pregou. E vai fazer o apelo para a salvação de almas. Aqueles que quiserem vir, né, receber oração, então ele não vai poder pregar os 45 minutos, ele vai pregar 35, no máximo 40. 5 minutos no mínimo vai ter que deixar para fazer oração. No mínimo. Né? Aí faz 5, 10 minutos de oração ali, né? Porque também tem os anúncios finais no final do culto, né? Aí quando chegou nos anúncios finais, o povo já está lá fora, tá? Já estamos dentro do carro, está dentro do né? Aí, né? Tá bom? Então, como mencionou, ele fala aqui, ó, principais elementos do culto, a música não pode ser esquecida. Existem 3 momentos da música no culto: prelúdio, interlúdio e pós-lúdio. Quem sabe, né? Vamos explicar. Prelúdio é a peça musical que
vezes vem da forma do hino. Você está com a mensagem ali, né? Está só observando. Por isso que o pregador não deve chegar muito atrasado, né, irmão? O pregador chega já quase na hora de pregar, ele vai perder muitas partes do culto, né? E daqui a pouco, né? Mas pode ver, irmãos, que o culto ele tem uma continuidade. Desde o primeiro hino da harpa cantado, aos hinos especiais, né? Aos louvores e à pregação. É tudo uma continuidade. O Espírito Santo ele rege todas as coisas. Não é por acaso que você dá oportunidade para alguém e aquele alguém assim, a pessoa assim, que legal que aquela pessoa cantou aquele hino caiu assim, justo na palavra que eu ia pregar, né? Então é mesmo na parte de a importância da música. Então, prelúdio, aquela que antecede a mensagem. O que é a música? A música é a preparação. É como se estivesse arando a terra, sabe? A terra bruta, né? A terra bruta ali, passa o trator, né? Passa o tempo, ele levanta aqueles caras tudo. E aí depois passa aquela esteirinha, vai ficando tudo pozinho assim, né? Aquela ali é a preparação, aquilo ali é a música que faz. A música faz. Prepara o espírito das pessoas. A boa música. A pregação vem os cantores ali, né? Então a separação é entre a mensagem e o convite. É o interlúdio. Também vai fazer, eu chamo de apelação, né? Apelação ao culto, né? É o interlúdio. Entre o momento da pregação, né? Eu sou do tempo, irmãos, que o cara pregava, aí começava o coral a cantar da igreja. Sempre tinha um coral grande, né? Coral de manso de coração, coral coral da igreja, né? Coral misto, né? Começava a cantar, a pessoa vinha chorando, né? Entrava ali um crente bruto ali, vinha chorando dentro da igreja, aceitar Jesus, né? Por causa do louvor. Por causa do louvor. Né? Por que isso não acontece mais na igreja, né? Muitas vezes, né? Por causa do louvor, sem a preparação, sem oração, sem consagração, sem jejum, sem santidade. Acho que só por ter uma voz bonita e cantar bem é alguma coisa, né? Não tem graça de Deus. Então, sem graça. E as igrejas hoje estão muito formais, irmão. Olha que as cantoras são tudo bonitas. Só um minutinho, vai passar uns minutinhos. As cantoras gospel, que tu vai ver todas as cantoras com o cabelinho bem, né? Cabelinho bem bonito, bem, cabelinho brilhoso, cheio de gelo. As mulheres bem bonitas, bem maquiadas, né? Cadê aquela cantora gorda, né? Cheia do Espírito Santo, né? Aquela que talvez faltando até um tempo, mas quando abre a boca para cantar, ela desce, cadê, irmão? Não dá oportunidade, né? Não dá oportunidade. Aí ele, Deus, que lá bonito lá, né? Já mais bonito da igreja, né? Se for, né? Nós estamos olhando por aparência. Até as pessoas que não têm oração, toda sensual, só culto, parece uma combachina, né? Né? Para cantar, né? Aí não acontece nada, até canta bonito, mas não acontece nada, não tem sinal, não tem oração, não tem nada, né? Não tem Deus na vida, irmão. Né? Olha, nós temos um mercado industrial, é um mercado. O louvor nas igrejas se tornou uma indústria né? Indústria de mercado, de venda, né? De venda. Não se chama mais por vocacional, né? Para orar, para cantar. Então, e o pós-lúdio é a peça musical que encerra o culto. Né? Finalzinho, terminou a música, os cantores cantando ali. Encerramento do culto, pós-lúdio, tá? Então, já sabe. Prelúdio, interlúdio e pós-lúdio. Se perguntar para vocês, todo mundo vai saber o que é. Vai saber explicar.
Tá? Um culto abençoado tem que ter canto de louvores, porém o dirigente tem que ter o cuidado para esse momento não tomar o lugar da palavra. Irmãos, o louvor não pode ser, né? Não pode ser tomar o lugar da palavra. Eu já vi assim, mas aqui nós louvamos 1h30. Já fui à igreja. É 2 horas de louvor, irmão. Aí tira a hora da pregação. Isso pra cara. 10 minutos. 10 minutos para te pregar. Mas que é isso, irmão? 10 minutos para te falar da palavra do Senhor. 2 horas de louvor. Não, mas aqui nós adoramos a Deus. Meu Deus. O céu baixou aqui. Mas sem palavra. O que é que muda? O que é que muda a vida do crente? O culto. O que muda no culto? A palavra. Que muda? É a palavra. Se não tiver a palavra, não adianta. Entendeu? Pode cantar 3 horas, você pode sair e não sei nada dentro do culto ali, mas a vida dela vai continuar a mesma. Não vai mudar nada. Porque o que muda é a palavra. Amém? Não toma o lugar da palavra de Deus. Deve-se ter horário para afinar os instrumentos, que é para os músicos. Deve-se ter horário para afinar os instrumentos e ensaiar os louvores. O som dos instrumentos de corda não pode ser estridente e nem ensurdecedor. Eu já fui numa igreja aí, não vou dizer quem é para não causar constrangimento. Meu Deus, não dá para te ouvir o som do violão. Aqui chegava zunindo os ouvidos da gente. E olha que eu estava do meio para o fim do culto. Os coitados que estavam na frente. Coitado. Né? Aqui o nosso baterista, o som da bateria tem que ser compatível com o música. Não pode ser. Não é rock. Não é rock. É o compasso. A bateria tem que ter o compasso da música, né? Daqui a pouco o cara do violão quer ouvir. Eu tenho muito medo dessas coreografias, quando é adulto, na hora, eu tenho medo, vocês não sabem o medo que eu tenho. Tem muita coreografia. Quando é criança, eu aceito, irmão. Dá pra botar criança ali, maravilha. Mas quando é adulta, eu fico meio assim, né? Vai pro ciclo de oração, vai orar, vai dobrar a joelha, vai orar, né? Vai orar para Deus agir, né? Esse negócio, Deus me chamou do ministério da coreografia. Eu tô silêncio. Sai rodeando no meio do culto. Cuidado. Leitura bíblica, não sou contra, né, irmão? Tudo bem, né? Eu acho assim meio engraçado, mas leitura bíblica, tá bom, irmãos? Não vamos ficar de pé. Eu vou deixar então leitura bíblica para lá, viu? Olha, irmão, é importante nós estudarmos a palavra, né? É importante. Faltou outra coisa ainda. Eu queria terminar, mas não vai dar. Temos por aí 1 hora só. Tá? Mas eu creio que vocês aprenderam alguma coisa. É importante assim, né? O pessoal está chegando aí, está aprendendo. Um dia eles vão estar dirigindo o culto, um dia eles vão estar na frente, vão estar responsáveis, né? E um dia tu vai dirigir o culto na tua casa, né? Porque tudo começa na casa da gente, né? Tudo começa na casa da gente. O culto doméstico, os cristãos hoje perdeu o valor. O culto doméstico, né? Não se tem mais. Mas antigamente a família reunia. Eu me lembro que das 6 às 7 nós tínhamos culto em casa. 6 às 7, né? Toda a família, irmãos, eram 6 filhos, 5, 6 filhos, mais o pai e a mãe, 8 pessoas reuniam em volta da mesa, faziam culto. Depois nós íamos jantar. Depois nós íamos deixar a janta pronta. Mas primeiro nós tínhamos que fazer culto doméstico. Eu sou do tempo do culto doméstico. Tem valor culto doméstico. Crianças que tem uns que já não cultuam dentro da igreja, irmão. E dentro da casa deles nunca viram falar em Bíblia, estudo, cantar um hino. Vai cantar um hino, meu filho. Toca um hino aí. Falar em tocar um hino. Agora, para semana que vem, no CRAS, vai ter inscrição. Violão, guitarra, contrabaixo. O Sérgio, José Vitor, vai estar dando aula de música. Quem quiser aprender violão, teclado, contrabaixo,
ele vai estar recebendo um CRAS, vai ser gratuito, irmãos. E nós, glória a Deus, contribuímos ali, ó. Pediu uma especificação de autorização, com o CNPJ, a igreja deu autorização, dizendo que ele era músico, capacitado para ensinar tudo. Então a igreja Ebenezer vai estar formando músicos ali. Espero que alguém da igreja vá lá, né? Aproveite, é gratuito, não vai pagar nada, só pega o teu violão, vai lá aprender. Tá? Filho, vai lá, escreve teu filho, vai lá no CRAS do Vale Real. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida dos irmãos, abençoe, guarda eles, Pai, debaixo da tua potente mão. Leva eles de volta para os seus lares e que teu nome, Jesus, venha ser glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, cada crente Ebenezer, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto